graça de Deus. Amém? Aleluia. Quantos já têm sido abençoados pelo Senhor nessa noite? Aleluia. Eu queria conhecer os nossos visitantes. As pessoas que estão nos visitando nesta noite, eu queria que fizesse um sinal, se colocasse em pé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem mais gente nos visitando nessa noite. Aqui, na saúde, família, Deus abençoe. Queria que os irmãos que estão próximos a essas pessoas dessem um abraço, tem uma lembrança aí para os nossos visitantes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ver do versículo 11 até o versículo 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Bem, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, irei à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, a Tua palavra que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Estamos diante da Tua palavra, que é como um martelo que esmiuça bem, que quebra a dureza do nosso coração. Estamos diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Estamos diante da palavra rema, a palavra revelada, mas estamos também, Senhor, diante do Logos de Deus, a palavra viva, o Senhor Jesus Cristo, que está entronizado no nosso meio dos louvores, que passeia no meio da sua igreja, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que tem os cabelos brancos como a pura lã, que tem um rosto que brilha como o sol, está vestido de vestes brancas, cingido ao peito com cinto de ouro,
e tem os pés como um latão reluzente, e da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes. Senhor Jesus Cristo glorificado, que passeia no meio da sua igreja. Vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar através do teu Espírito. Toca vidas, toca corações nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Cada passo que Jesus dá tem um propósito divino. Jesus nunca jogou uma conversa fora, e ele nunca foi para algum lugar aleatoriamente sem que antes houvesse um propósito para isso. Propósito divino. E o que é interessante é que onde Jesus passa, ele atrai uma multidão. Onde a presença do Senhor Jesus se faz sentir, ele atrai uma grande multidão. E aqui nós vemos 2 multidões e 2 realidades opostas. Nós vemos uma primeira multidão, e era a multidão que estava caminhando com Jesus. Era uma multidão que estava feliz, estava contente, porque eles estavam perto do Senhor, eles estavam perto do Salvador, eles estavam vendo os milagres, os sinais que o Senhor Jesus fazia. Eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes, eles viram tantos e tantos milagres, porque onde Jesus passa, a expectativa de um milagre acontecer. Por onde Jesus passa, com certeza, um milagre acontece. Então, essa multidão está feliz. Eles estão celebrando a cura. Eles estão felizes. Eles estão celebrando a vida. Eles estão felizes pela presença do Salvador. Então aqui nós vemos essa primeira multidão, onde a presença de Jesus está. Toda dor, todo mal tem que sair. Toda a opressão tem que ir embora, porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Jesus estava caminhando ali e uma grande multidão, diz a palavra de Deus, estava acompanhando o Senhor, porque eles sabiam que estar perto de Jesus é ter a oportunidade de contemplar, ver sinais, maravilhas, vidas transformadas, vidas restauradas. Então, essa é a primeira multidão. Uma multidão que está feliz, uma multidão que celebra a vida, uma multidão que celebra a cura, uma multidão que está feliz pela presença do Salvador. Mas havia uma segunda multidão. E a realidade desta segunda multidão era totalmente oposta à realidade da primeira multidão que estava ali caminhando com Jesus. Porque, na verdade, estar sem Jesus é estar vivendo a realidade da morte. No último domingo nós mencionamos isso.
Pecado, o salário do pecado é a morte. Então é uma multidão que chora. Essa segunda multidão é uma multidão que chora. É uma multidão que lamenta a perda. É uma multidão que está sem esperança. É uma multidão que está vivendo a realidade da morte. Essa viúva que o texto menciona, ela viveu duas tragédias. A primeira tragédia foi a perda do seu marido, que era o provedor da casa, que era quem sustentava a família. E de repente, esse marido morre. E toda a sua esperança se volta para este filho. Era um filho único. Ela tinha um único filho. E de repente esse menino adoece. E ainda que houvesse todos os esforços para salvar a sua vida, o menino veio a falecer. Naquela época, era obrigação do filho cuidar dos seus pais idosos, tomarem conta dos seus pais. É verdade que hoje tem muitas pessoas que não querem cuidar mais dos seus pais quando eles envelhecem. Tem gente que faz a opção de colocar a pessoa numa casa de repouso, num asilo ou coisa assim, não querem cuidar. Mas na realidade em que esse povo vivia, o filho tinha a obrigação de sustentar a casa, porque ele era o filho único. Então toda a esperança desta mulher, após a perda do seu marido, foi toda canalizada para aquele filho, para aquele único filho. E de repente o menino adoece e vem a morrer. Neste momento, toda a esperança daquela mulher se foi. Neste momento, a angústia, a dor, a solidão, a falta de perspectiva de futuro daquela mulher se foi com a morte desse único filho. Esse filho morre, toda a sua esperança, todos os seus sonhos se foram. Quando o marido morreu, ela transfere a sua esperança para esse filho, mas esse filho também morre. Sabe, queridos, existem momentos quando a gente se agarra a determinadas coisas e de repente a gente perde, e a tendência nossa é nos desesperar, ficarmos angustiados porque algo morreu na nossa vida. Se eu fosse pensar aqui num contexto familiar, muitas coisas a gente poderia mencionar que às vezes morrem dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, do nosso convívio familiar. Quem sabe eu esteja aqui falando para pessoas cujo o respeito morreu dentro de casa. Quem sabe eu esteja falando aqui para pessoas, para famílias, cujo amor tenha morrido dentro de casa. Morreu o carinho, morreu o respeito,
todo sentimento de bondade, de desejo de estarem juntos, se foi. As pessoas ficam dentro das suas casas, se aturando, porque algo morreu. Seu sentimento de amor morreu dentro de você. Quando isso ocorre, queridos, é horrível. Quando algo morre na nossa vida, isso se torna desesperador, angustiante. Esta mulher tinha centralizado a sua vida naquele filho. E de repente, aquele filho se vai, a sua esperança se acaba. Agora uma pergunta: onde está depositada a sua esperança? No seu marido? No seu filho? Na sua casa? No seu emprego? No seu dinheiro? No seu casamento? Onde está depositada a sua esperança? Quando os sonhos morrem, quando os nossos sonhos morrem, nós só fazemos lamentar e chorar. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus se aproxima de nós para dizer: não chores. O que tem feito você chorar? O que morreu na sua vida e que tem feito você lamentar, chorar? Quais são os motivos das suas lágrimas? O que está angustiando o seu coração a ponto de fazê-lo prantear, chorar? O Senhor Jesus vem a você e diz: não chores. Não chores. Porque Ele é o único que pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele é o único que pode ressuscitar os sonhos que estão mortos na nossa vida. Ele é o único que tem poder para reverter as situações adversas pelas quais nós passamos. Ele é o único que pode nos tirar de uma condição de morte, e é o único que pode introduzir a vida no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, ressuscitando aquilo que está morto no nosso coração, na nossa alma. Jesus diz: não chores. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem um cântico de alegria. Choro, eu não sei quanto tempo você tem chorado, há quanto tempo você tem lamentado por algo que morreu na sua vida. E sabe, a alegria se foi, o prazer de viver se foi, o respeito, o amor dentro de casa se foi, e você vive como esta mulher, lamentando e chorando aquilo que morreu.
Mas aquele que é autor da vida, aquele que morreu numa cruz, e há uma diferença muito grande do nosso Deus para outros deuses. Se você for no túmulo de Gandhi, você vai encontrar os restos mortais de Gandhi. Se você for no túmulo de Maomé, você vai encontrar os restos mortais de Maomé. Se você for no túmulo de Buda, você vai encontrar os restos mortais. Mas, queridos, se você viajar para Israel e você entrar no túmulo de Jesus, você vai ver uma placa escrita: não está mais aqui, ressuscitou. Por isso ele é o único que pode conceder a vida. Nós já temos dito aqui, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o autor da vida, ele que trouxe a vida para nós. Foi ele quem morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Foi ele quem se tornou o que nós éramos para que nós nos tornássemos aquilo que ele é, filhos de Deus. Foi ele que nos tirou no lamaçal de pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o único que pode fazer isso. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único que pode trazer vida. Ele é o único que pode reverter esse quadro de morte e trazer a vida ao nosso coração. Ele é o único que pode fazer isso. O que Jesus diz para aqueles que estão chorando, para aqueles que estão com o coração enlutado por algo que se perdeu na sua vida? Ele diz: não chores, eu posso ressuscitar aquilo que morreu na sua vida. Não chores, eu sou o autor da vida. Não chores, eu posso ressuscitar sonhos, eu posso ressuscitar o amor, eu posso ressuscitar a fé, eu posso ressuscitar a esperança, eu posso ressuscitar projetos que estão engavetados na sua vida e que estão mortos. Agora, é interessante aqui, tem até uma história engraçada, porque esse texto aqui fala que Jesus tocou o esquife. Aí eu ouvi de uma história de um irmão dizendo que Jesus era músico. E pegou esse texto aqui: Jesus tocava esquife. Esquife era um instrumento da antiguidade, esquife era um instrumento da antiguidade, e Jesus era músico, então ele tocava esquife. Esquife era o lugar onde estava sendo transportado o jovem que estava morto. E o irmão confundiu tudo, dizendo que Jesus era músico e o instrumento que ele tocava era esquife. Quando Jesus tocou o esquife, ele está dizendo, quando ele toca aquele esquife,
Porque se a pessoa tocasse em algum lugar onde havia alguém morto, essa pessoa, pela lei, ela se tornava impura. Mas quando Jesus tocou aquele esquife, ele está dizendo: olha, eu tomo sobre mim a sua morte e te concedo a minha vida. Quando ele toca naquele esquife, ele sabia muito bem que se ele tocasse ali pela lei, ele seria considerado impuro. Mas ele estava tomando sobre si as nossas impurezas para que nós pudéssemos receber a sua pureza, para que nós pudéssemos receber a sua santidade. Quando ele toca aquele esquife, ele está dizendo exatamente isso: eu tomo sobre mim a sua morte e te concedo a minha vida. Eu me torno aquilo que você é, para que você se torne aquilo que eu sou. Filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. E é tremendo esta aproximação de Jesus. É tremendo esse caminhar de Jesus de encontro a esta multidão angustiada, sofrendo. Quando Jesus se aproxima dessa segunda multidão, o que era angústia se tornou paz. Toda aquela angústia no coração daquelas pessoas, e principalmente daquela viúva, se transforma em paz. O que era tristeza se transforma em alegria. O que era lamento se transforma em regozijo. O que era perda se transforma em restituição. Olha o que a presença de Jesus faz. O que era tragédia se transforma em vitória. O que era morte se transforma em vida. Das duas multidões, uma que lamentava e chorava e sofria por causa da perda, a presença de Jesus se transforma numa única multidão que celebra a vitória, que celebra a vida, que celebra a ressurreição, que celebra a restituição da alegria, do prazer. A presença de Jesus faz tudo isso. A Bíblia diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região e sombra de morte resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. Resplendor da luz de Jesus dissipa as trevas, vence a realidade da morte e garante a vida. Só o Senhor Jesus é quem pode fazer isso. Só o Senhor Jesus é quem pode entrar na nossa vida, na nossa história e mudar o nosso sentido de vida. Eu já contei aqui para os irmãos, eu vou contar novamente. Alguns anos atrás, quando eu era ainda seminarista, eu tive a oportunidade de participar de um projeto chamado Projeto Olívia.
Nesse projeto Bolívia, nós levamos 8.000 folhetos para serem distribuídos lá na Bolívia. Fomos preparados para realizar trabalhos com crianças na praça. Fomos preparados para pregar, para evangelizar ali naquele lugar. E nós tivemos a oportunidade de visitar um centro de recuperação de viciados na cidade de Porto Soares, ali na Bolívia. E nesse local eu conheci uma pessoa chamada Jorge. Ele tinha feito parte da máfia da cocaína. Ele transportava cocaína da Bolívia para os países da Europa. Com o tráfico de drogas, esse homem tinha ficado rico, tinha ganho muito dinheiro com o tráfico de drogas. De repente, ele resolve mudar a sua estratégia para conseguir mais dinheiro ainda. E ele resolve também montar uma equipe só para ele de assaltos a banco e de tráfico de drogas. Aquele homem, ele se tornou altamente viciado nas drogas. E com o passar do tempo, aquele plano que ele tinha estabelecido não deu certo. E ele se tornou altamente viciado em vários tipos de drogas, principalmente na cocaína. Ele perdeu tudo que ele possuía. As pessoas a quem ele vendia as drogas, agora eram as pessoas que estavam sustentando o seu vício, porque ele perdeu tudo. E ele foi parar no fundo do poço, na sarjeira. Se tornou mendigo e estava ali recebendo um pouquinho de drogas das pessoas, dos viciados do lugar. Quando ele estava nessa condição de morte, quando ele estava ali no fundo do poço, ele fez uma oração esquisita para Deus. Ele fez uma oração que não é uma oração convencional. Ele fez a seguinte declaração: Deus, eu não creio que tu existes, mas se tu existes, tu crês que eu existo. E se tu existes e crês que eu existo, o Senhor vai me tirar dessa situação. E se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou trabalhar para ti. Deus ouviu a oração desse homem. É estranho, né? Deus, eu não creio que tu existe. Os ateus que são ateus, graças a Deus. E ele fez essa oração lá no fundo do poço, numa condição de morte. Deus ouviu a sua oração, restaurou a sua vida. E ele se tornou líder de um centro de recuperação de viciados na cidade de Porto Soares. Nessa viagem que eu fui junto com uma equipe de seminaristas, nós conhecemos o irmão Jorge. Ele já partiu para o Senhor, mas ele teve a sua vida transformada. Aquilo que estava morto na sua vida, Deus restaurou. Deus te deu a ele um novo sentido de vida.
e ele teve a sua vida mudada, a sua vida transformada. A mesma coisa Deus quer fazer. Assim como o Senhor Jesus fez com esta multidão, estava lamentando, chorando por causa da perda, estava sem esperança, sem expectativa de futuro. Mas quando Jesus entrou, a presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Jesus faz toda a diferença. Porque quando Jesus entra, aquilo que é morte se transforma em vida. Aquilo que é lamento, ele transforma em alegria. Aquilo que é tragédia, ele transforma em vitória. Aquilo que é morte, ele transforma em vida. Isso é o que Jesus pode fazer. Agora a pergunta é: antes de haver esse encontro das duas multidões, eram duas multidões com realidades adversas. Mas quando há um encontro das duas multidões, quando há a aproximação do Senhor Jesus, toda a realidade dessa segunda multidão foi mudada. Choro deu lugar a brados de alegria. Todos ficaram cheios de alegria. Começaram a declarar: um grande profeta chegou nessa casa. E Deus visitou o seu povo. Querido, Deus quer visitar a sua vida. Deus quer não apenas visitar a sua vida, mas Ele quer entrar na sua vida, na sua casa, na sua história, te dar um novo sentido de vida. Ele quer transformar aquilo que está morto na sua vida. Ele quer trazer a vida dele para o seu coração, para o seu íntimo, para a sua casa, e te conceder a vida eterna. Ele é o único que pode fazer isso. Não existe outro elo de ligação entre o homem e Deus. Quando Jesus ficou suspenso entre os céus e a terra, gravado na cruz, ele estava ali religando o divino ao humano. Quando Jesus estava ali pregado na cruz, eu penso que Satanás deve ter achado: pronto, a esperança deles acabou, o Senhor Jesus está morto. Só que os dias se passaram. Quando chegou no domingo pela manhã, os discípulos foram até o túmulo de Jesus. Algumas mulheres chegaram lá esperando encontrar o corpo morto para eles embalsamarem. Mas de repente eles viram que a pedra estava removida. E de repente um anjo diz para eles: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. O Senhor Jesus, Ele que é o autor da vida, Ele venceu a morte. E eu imagino Satanás celebrando uma festa, porque a esperança tinha morrido, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, havia morrido. De repente, em meio àquelas densas trevas, aparece um ponto de luz, começa a se aproximar. Diz a Bíblia que o Senhor desce as partes mais baixas da terra, e Ele toma das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Eu imagino Satanás festejando, mas de repente ele vê aquela luz. Então eles começam a tremer. Eles começam a ver aquela luz se intensificando cada vez mais. E o Senhor Jesus ressurreto estende as mãos e diz para ele: as chaves. As chaves. E toma das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Jesus, o autor da vida, aquele que pode transformar a nossa história. O Deus que está vivo. Não estamos aqui celebrando a um Deus morto, mas estamos aqui celebrando a um Senhor vivo, que vive e reina
para todo sempre e que está pronto a entrar na nossa vida, na nossa história. Apesar dele ser o Deus eterno, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, ele também é um ser pessoal e que deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Como fazer, pastor, para que eu possa ter um relacionamento pessoal com Deus? Um dia prenderam Paulo e Silas, uma determinada situação em que eles libertaram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, surraram Paulo e Silas, colocaram eles num cárcere escuro. Diz a Bíblia que por volta da meia-noite eles começaram a cantar e a orar ao Senhor, e de repente um terremoto sacudiu aquele lugar. Em meio àquelas trevas densas ali, daquele lugar úmido, daquele lugar horrível onde eles estavam acorrentados, de repente a luz de Deus resplandece. E o carcereiro, pensando que, depois que as portas estavam abertas, pensando que os presos tinham fugido, então ele sabia que ele seria sentenciado à morte, então ele resolveu ele mesmo dar cabo da sua própria vida. O apóstolo Paulo diz para ele: não faça isso, porque nós estamos todos aqui. Aí o carcereiro pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Paulo disse para ele assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o que fazer, pastor, para experimentar esta vida? O que fazer, pastor, para sair dessa realidade de morte, dessa situação fúnebre na minha vida? Como é que eu posso sair dessa situação? Você precisa crer em Jesus. Você precisa reconhecer que você é um pecador e que na situação de pecado que você está, se você partir desta vida, você sabe que o seu destino é o inferno. Mas se você quer alcançar esta vida, você precisa reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Você precisa entregar o seu coração a Ele. Você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe, queridos, nós tenhamos aqui pessoas que estiveram durante um tempo no Evangelho, mas por algum motivo, por alguma decepção, ou por uma frieza espiritual sua, você se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é a noite de você voltar aos braços do Pai. Hoje é a noite de você ter restituído a alegria da salvação no seu coração. Hoje é a noite de Deus transformar a sua história, a sua vida. Mas o que você precisa é abrir o seu coração. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Veja, o Senhor bate a sua porta. Ele não é salteador. O salteador entra, arromba a porta para usurpar os seus bens. Mas o Senhor não. Ele é um cavaleiro. Ele bate a porta. Como é que ele bate a porta do seu coração? Quando você está ouvindo uma palavra como essa. Quando você recebe um folheto na rua, trazendo uma mensagem no seu coração, é Jesus batendo a sua porta. Quando você ouve um louvor que mexe com você e toca o seu coração, é Jesus batendo a sua porta. Quando você recebe um convite de um amigo, de um vizinho,
para estar indo a um culto, quando você foi convidado para estar aqui, é Jesus batendo a sua porta. Só você pode abrir a porta do seu coração. Só você pode permitir que Jesus entre na sua vida. Ele não vai entrar na sua vida se você não quiser. Mas se você quiser, Ele vai entrar. Ele vai fazer morada. Ele vai encher o seu coração de alegria e paz pela salvação. Em nome de Jesus, vamos curvar as nossas cabeças. Deus, eu não posso terminar este culto sem dar oportunidade a algumas pessoas. Não posso terminar este culto, porque a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho para toda criatura. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se nós abrirmos essas portas aqui e pregarmos o Evangelho em uma pessoa, erguer a sua mão e dizer: eu quero Jesus, já valeu a pena todo o esforço que está fazendo. Porque uma vida para Deus é preciosa. Uma alma, diz o Senhor, vale mais do que o mundo inteiro. E a palavra de Deus quer que todos os homens se salvem. Toda a humanidade se salva. É desejo de Deus salvar, de conceder vida eterna. Eu não posso terminar este culto sem dar oportunidade para você. Você está aqui. Você sabe como está a sua vida. E para Deus, não importa o quão profundo você tenha ido no seu relacionamento com o pecado. As mãos de Deus são suficientemente poderosas para te arrancar de onde você está, te conceder a sua vida. Eu queria saber nesta noite, quantos querem entregar a sua vida, o seu coração, o seu futuro nas mãos do Senhor Jesus? Quem quer fazer isso nesta noite? Uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém quer fazer isso? Em nome de Jesus. Pastor, eu quero esse Jesus na minha vida. Alguém quer fazer isso? Eu não sei se temos aqui pessoas não crentes. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui. Mas se você está aqui e ainda não fez essa escolha, faça um sinal assim: pastor, eu quero Jesus. Eu quero Jesus no meu coração. Alguém quer fazer isso nesta noite? Em nome de Jesus, um sinal apenas, que nós possamos orar por você. Alguém quer fazer isso? Em nome de Jesus, faça um sinal. Pastor, eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Faça um sinal. Eu queria ver a sua mão. Em nome de Jesus. Alguém quer fazer isso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não saia daqui, meu amado, sem fazer essa escolha. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje é dada a oportunidade para você. Não sabemos se vão haver mais oportunidades. Então o dia é hoje para você. Faça um sinal com a sua mão, em nome de Jesus. Alguém que deseja isso nesta noite? Em nome de Jesus. Eu queria orar também com pessoas que talvez algo tenha morrido dentro de você. Algo tenha morrido no seu coração. Quem sabe você é uma esposa que se sente rejeitada pelo seu marido. O amor se esfriou entre vocês.
o respeito tem faltado dentro da sua casa. Mas você tem um sonho de ter um lar abençoado e feliz. E você gostaria que nós orássemos por você, pela sua casa, pela sua família. Faça um sinal assim com a sua mão. Alguém que deseja isso, pastor? Eu preciso que o Senhor ore pela minha casa. Estamos vivendo uma crise e precisamos da ajuda do Senhor. Alguém que quer essa oração em nome de Jesus, faça um sinal com a sua mão. Deus abençoe, meu irmão. Pode baixar a mão. Há mais alguém aqui? Deus abençoe. Mais alguém lá atrás? Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Faça um sinal assim. Você precisa que o Senhor enxugue nos seus olhos toda a lágrima. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Pastor, eu preciso que alguns sonhos ressuscitem na minha vida. Planos, projetos que estão engavetados. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém? Sinal apenas. Você vai estar dizendo, pastor, eu quero que esta vida chegue da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus. Você quer isso nesta noite? Faça um sinal com a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? No nome de Jesus. Mais alguém que quer? No nome de Jesus. Eu queria orar por essas pessoas. Se não for pedir muito a vocês, vocês que ergueram as suas mãos, venham aqui no altar. Eu queria orar por vocês aqui. Gostaríamos de cumprimentá-lo em nome de Jesus. Se você sente que precisa vir, sai do seu lugar em nome de Jesus. Senhor, aqui estão vidas preciosas, vidas por quem o Senhor Jesus morreu na cruz, vidas que precisam de sonhos, algo que morreu no seu coração, na sua vida, na sua casa. Eles precisam da ressurreição, do poder da ressurreição do Senhor agindo em suas vidas, em suas casas. Eles estão aqui no teu altar, crendo que o Senhor é aquele que pode mudar, crendo que o Senhor é o autor da vida, crendo que o Senhor é aquele que pode reverter a realidade da morte,
transformá-lo em vida. E o Senhor é aquele que pode reverter a maldição e transformá-la em bênção. Deus, em nome de Jesus, restaura relacionamentos, restaura, Senhor, a alegria, restaura o prazer de viver, restaura a paz dentro das casas, dos lares. Restitui, Senhor, aquele filho que saiu de casa. Restitui, Senhor, o amor que se esfriou. Converte, ó Deus, o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais. Ressuscita o prazer de viver em família. Ressuscita o amor que se esfriou. Ressuscita, Senhor, a capacidade de perdoar. Ressuscita, ó Deus, a fidelidade. Ressuscita, Senhor. Tu és o único que pode tocar o nosso esquife existencial e trazer vida àquilo que está morto. Abençoa os teus irmãos que aqui estão. Transforma a realidade de cada um deles para o teu louvor, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui. Quem está aqui primeira vez? Passa a mão. Primeira vez. Cheguei aqui. Alguém aqui? Amém. Quando já tem vindo outras vezes, todos vocês já vieram mais de uma vez aqui. Alguém que já anotou seu nome, seu endereço, não? Telefone para ligar para você, continuar orando por você. Se você ainda não fez isso, acompanha o pastor Adriano, ele vai estar anotando o seu nome, anotando seu endereço, para que a gente continue orando pela sua vida. Muito importante isso para nós. Bem, então acompanhe ali, só um instantinho. Ele vai anotar seu nome. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.